Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos ilumina a cada dia. É a palavra de Deus que nos coloca na sintonia, na comunhão com o Pai. E é por isso que vamos nos submeter à palavra para que ela nos direcione nesse dia que se chama hoje. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para ouvir Tua palavra. Abra meus ouvidos, abre meu coração, Senhor. Dê-me a sabedoria da Tua palavra. Dê-me o entendimento, dê-me a luz, dê-me o gosto, dê-me a graça, Senhor. E ser submisso à Tua palavra. Que a Tua bênção, Senhor, esteja iluminando e direcionando o meu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Muita muita luz, muita direção de Deus, muito amor de Deus, muita harmonia de Deus no coração de todos nós, viu? Então, muito bem, a nossa meditação de hoje, nosso estudo da Palavra de Deus no dia de hoje, é do Evangelho de Lucas, Lucas 3, versículos de 1 a 6. Lucas 3, de 1 a 6. Então, anote a passagem aí no seu caderno, bem direitinho, tá certo? Vamos ruminar a palavra. Nós agora já estamos na outra fase da vida de Jesus. Vamos agora para a fase adulta da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não dá para falar de Jesus sem falar de João Batista, né? Aquele que o precede. O precedeu no nascimento, o precedeu na missão, mas o precedeu para lhe preparar a missão, para preparar um povo bem disposto para acolher Jesus, o divino Senhor, nosso divino Salvador. Então é assim que diz a palavra. No 15º ano do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador na Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Ureia, Traconítide, Lisânias e tetrarca de Abilene, sob o sumo sacerdócio de Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Primeiro, há uma contextualização histórica aqui dos fatos e dos acontecimentos. Mostrou que foi durante o período do governo desses homens. Nos chama a atenção aqui desses dois, sobretudo de Tibério César, que era o imperador na época desses acontecimentos. Na época do nascimento de Jesus era César Augusto. Agora é Tibério César. Lembrando que o nome do imperador é Tibério. César é o título, né? Como se fosse um divino. Agora, quem governava a Judéia, aquela porção ali de sul de Israel, era Pôncio Pilatos. Por isso, na nossa profissão de fé, quando rezamos o credo, né, que ele foi crucificado sob Pôncio Pilatos, que na época Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Era como se fosse o representante de César, de Tibério César, ali nessa província. Então, na parte sul era Pôncio Pilatos. E aí na parte norte há uma divisão, mas a parte que nos interessa é a Galileia. Herodes era o tetrarca, aquele que governava a parte da Galileia. Você vai ver que no julgamento de Jesus, ele vai passar por Herodes, depois volta para Pilatos. Porque vão dizer que ele é galileu, então ele vivia realmente na Galileia, né? Mas ele vai ser julgado e depois na Judéia, onde está Jerusalém. Agora, o mais importante para nós
aquilo que diz o final do versículo 2. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E é importante aqui frisar a figura do deserto e da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ecoa no deserto da alma, no deserto do coração. O deserto é o lugar inabitado, inabitável, mas é onde Deus habita, porque o deserto é o lugar do silêncio, o deserto é o lugar da purificação, o deserto é o lugar do fortalecimento espiritual. E é por isso que a palavra de Deus no deserto, ela foi ao encontro de João, filho de Zacarias. É quando a gente entra no nosso deserto interior, a palavra do Senhor, ela vem também ao nosso encontro. Porque a palavra de Deus, ela não está no meio da agitação, do tumulto. Aqui eu quero fazer essa contraposição importante. Estamos na cidade, cercado de tumultos, de multidões, de correrias. Estamos no meio de muitos barulhos, de muitas coisas confusas. É preciso fazer como João, se retirar para o deserto para purificar o coração, para manter o coração na vanguarda de Deus, e a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro. E aí, então, o próximo versículo, versículo 3, diz que João percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Veja que o batismo que antecede o batismo da salvação, o batismo que Jesus vai nos trazer, João traz para nós o batismo que ele pregava. E o que ele pregava? A conversão. Ele pregava o perdão dos pecados. Mas para chegar ao perdão dos pecados, ele precisava se arrepender dos pecados. Meus irmãos, o verdadeiro batismo, ele realiza em nós a conversão. Por isso que o sentido de arrependimento está no nosso coração pela chama do batismo que foi acesa em nós. E se a gente não sente o arrependimento, é porque estamos mantendo essa chama apagada. Ninguém apaga o dom de Deus, mas aqueles que escondem, aqueles que sobrepõem, sobrepujam, aqueles que esquivam a graça. Não, meus irmãos, não há verdadeira conversão sem arrependimento. E arrependimento sincero, verdadeiro, autêntico. Arrependimento que provoca conversão, mudança de mentalidade, mudança de atitudes. Ninguém se converte fazendo as mesmas coisas, levando a vida do mesmo jeito. A conversão é a mudança da direção. A conversão é a mudança de atitudes. E é isso que João pregava. Como está escrito nos oráculos do profeta Isaías, ele é uma voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, João é essa voz por onde a palavra de Deus vai ecoar, vai chegar até nós. Mas isso vai acontecer quando a gente abre o coração para que a voz de Deus chegue até nós. Então, a palavra de Deus chega até nós, mas a voz, para que a palavra chegue, é a voz de João, é a minha voz, é a sua voz, mas a palavra é a palavra de Deus. Preparai o caminho do Senhor. Então, abrir a estrada para que por ele o Senhor possa passar. Preparar o caminho no meu coração para que Deus esteja em mim. E não há meio mais concreto de se preparar do que se arrepender dos seus pecados. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixados. As vias tortuosas serão endireitadas e o caminho acidentado aplanado. E todos verão a salvação que vem de Deus. Então, muito bem, para encerrar, anota essa promessa do versículo número 6. Todos verão a salvação que vem de Deus. Quem é que verá a salvação que vem de Deus, que Deus está prometendo?
é quem prepara o seu coração, é quem abre o seu coração para a conversão, é quem realmente se arrepende dos seus pecados e busca a remissão deles. Jesus veio para nos redimir dos nossos pecados. O que precisamos é deles se arrepender. O que precisamos é se converter. O que precisamos é permitir que a palavra de Deus realize em nós a conversão da nossa alma, a conversão do nosso coração. Que bênção é a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Este capítulo que hoje nós estudamos, ele é muito interessante. Ele começa com um sumário, é assim que a gente chama esses versículos que servem como uma introdução para posicionar a gente em um determinado espaço ou um determinado tempo. Aqui Lucas faz as duas coisas com esse sumário. Recorda quem eram os governantes daquele tempo, quanto tempo ali estavam, que região de verdade João Batista estava, e assim realmente vai colocando. Isso porque existe uma ciência, aquela que gera o calendário, que hoje para a gente não é mais problema. Nós temos praticamente esse calendário que nós utilizamos no mundo inteiro. Claro, existe um calendário chinês, mesmo os judeus têm um calendário que é próprio, mas no fundo, o mundo inteiro funciona sobre esse nosso calendário. E aí as coisas já estão organizadas. Mas naquele tempo não era fácil assim. Às vezes, quando um rei começava um grande evento, venceu uma guerra, eles começavam a contar o tempo a partir daquilo ali. E no caso de Jesus, ali no tempo dele, nós tínhamos entre 6 e 8 calendários distintos colocados ali. Por isso a necessidade que Lucas sente de dizer quantos anos alguém governava, quantos anos fazia isso, porque aí com essa informação a gente consegue se posicionar em qualquer um dos calendários. Bem, dito isso, olhamos para essa passagem que hoje nós estamos estudando, que é muito interessante. Fala de João Batista que então estava pregando e fazendo então um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Essa ideia propriamente do judaísmo de mergulhar alguém na água, é isso que quer dizer batizar, mergulha alguém na água, para que a pessoa possa ser purificada de um tipo de mal, possa ser purificada de uma doença. Lembram daquela cena de Naamã, o sírio, que tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Essa ideia de misturar-se com a água que é corrente, e é sempre o Jordão, porque é o único rio realmente que lá tem, nós encontramos aqui a ideia de que, assim como a água ela produz um efeito de limpeza exterior, esse efeito também aconteceria interiormente, uma vez que existe sempre uma relação entre espírito e água. Desde o primeiro versículo do Gênesis, o espírito que galava, ali ele flutuava sobre a água, tá que toca, mas não toca, desse jeitinho ali, para lembrar dessa ação. Então a água agiria exteriormente e o espírito purificaria o espírito da pessoa, no sentido de purificação por arrependimento, por perdão de pecados. Claro que esse não é o nosso batismo, porque no nosso batismo o Espírito não age para nos purificar. O Espírito muda realmente, como lembra Santo Tomás, a nossa própria natureza, entre aspas, assim, nos torna filhos de Deus, nos dá uma nova identidade, nos torna pertença ali de Deus. Não que não sejamos antes, mas agora voluntariamente nós assim o somos, nossa alma marcada para sempre. Essa é a diferença desses dois batismos. Um produz metade do efeito, somente o arrependimento, e por isso poderia ser repetido muitas vezes. E o nosso batismo, que nos torna filhos de Deus, que não precisa mais ser repetido, porque uma vez que já aconteceu, aquela vez ali já é definitiva. Nós nunca mais perderemos esse título. Podemos até perder a salvação, mas onde quer que estejamos, continuaremos sendo filhos de Deus. Senhor, que a Tua palavra venha ao nosso encontro. Que a Tua palavra, Senhor, ressoe em nosso coração e nos dê a direção de como viver a cada dia. Como a Tua palavra foi ao encontro de João, a Tua palavra também venha ao nosso encontro e realize a conversão, e realize a obra nova. Realize, Senhor, o Teu poder salvador. Senhor, eis-me aqui. Ensina-me a viver a Tua palavra. Ao Teu nome, Senhor, o poder. Ao Teu nome, Senhor, a honra. Ao Teu nome, a glória para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bênção é a palavra de Deus que ilumina o nosso coração.
Que bênção é a palavra de Deus que direciona a nossa vida. Deus abençoe imensamente você, viu? Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.